Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à terceira e última aula do nosso mini curso Valor, Dinheiro e Capital em Marx. Antes de começar, lembrando a você que não é inscrito de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de assistir a primeira e a segunda aula, quem ainda não assistiu, comentar aqui embaixo, e lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento, que a gente é muito grato para quem já contribuiu, e pedir carinhosamente que quem puder pingue lá um dinheirinho, que isso ajuda bastante a gente manter e melhorar a estrutura do nosso canal. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Como eu falei, essa é a terceira e a última aula aqui do nosso primeiro mini curso. Lembrando que a gente tratou do tema Valor, Dinheiro e Capital em Marx a partir do livro 1 do Capital. Então, num outro momento, a ideia é tratar do livro 3 e mostrar como os valores se transformam em preços de produção e como a taxa de lucro se transforma em taxa média de lucro, a partir da emergência das trocas e das transferências de valor que acontecem no mercado mundial. Mas, como eu disse, este é um tema para um próximo mini curso, porque está vinculado ao livro 3 do Capital. Então, retomando, a gente já viu aqui a teoria do valor-trabalho, né, que a substância do valor é o trabalho abstrato, que a relação de assalariamento, né, ou seja, a compra e a venda da mercadoria força de trabalho, é o que marca o capitalismo, e que o capitalismo é um sistema assentado sobre relações sociais de produção que tem como base a exploração. Não aqui entendido só no sentido moral, mas do ponto de vista científico, né, como a forma de organização da produção, né, e da extração do excedente, em que os donos do meio de produção se apropriam de um mais-valor que é gerado só pelo trabalho e só na esfera produtiva. Ou seja, a diferença entre as horas de trabalho necessário e o trabalho excedente, que é a mais-valia ou mais-valor, que vai ser então de onde vai ser obtido o lucro, numa relação, repito, de exploração. E isso só é possível levando em conta, inclusive, né, a troca de equivalentes, porque tem uma mercadoria muito especial, que é a mercadoria força de trabalho, que tem como característica ser a única mercadoria capaz de adicionar mais valor do que ela própria vale. Porque o valor de uso da mercadoria força de trabalho é, como a gente já viu, produzir mais valor, produzir valor de troca. Bom, e o dinheiro nisso tudo? Dinheiro! Para o Marx, é neste processo de produção de mercadoria, que lembrando, né, são bens com valores de uso, mas que são destinados à troca, é neste processo então que surge o dinheiro, exatamente como resultado do desenvolvimento da forma mercadoria e do tipo próprio da sociabilidade da sociedade de troca, né? Uma sociedade com características mercantis. Por isso, o Marx menciona que o dinheiro já existia como um componente real das interações que, enfim, competem às sociedades humanas, mas que o seu significado, né, completo, ele só ficou evidente no capitalismo, quando a troca ela se torna a motivação, né, última da produção material e, consequentemente, quando a mercadoria passa a resumir a ação do trabalho social. O dinheiro, ele é um produto próprio da circulação de mercadoria. E somente neste grau de abstração que a gente está trabalhando aqui, o dinheiro também é uma mercadoria. O detalhe importante aqui é que o Marx ele não está interessado em fazer uma genealogia do dinheiro, quer dizer de onde ele sai, quando que ele começou, que é um grande debate na ciência econômica. Ele não parte da ideia de que o dinheiro é produto de uma sociabilidade mercantil que supera uma sociedade de escambo. O dinheiro já existia antes do capitalismo, né? Essencialmente como um meio de troca. Tá tudo bem? Tá? Gente, ela tá tudo bem. Eu tava na primeira função do dinheiro,
que eu falei que ia ser medida dos valores e padrão de preço. Então, o dinheiro aqui ele vai apresentar dois papéis distintos numa mesma função. Ele é a medida do valor, por ser a encarnação social do trabalho, então ele mede o valor que é dado, como a gente viu, pelo tempo socialmente necessário médio de trabalho abstrato, e como padrão de preço, pelo seu peso metálico próprio, aqui olhando para o ouro. Inclusive, várias moedas têm essa representação, tipo o peso argentino ou a libra inglesa, né? Peso e libra são medidas, né? São padrão de uma unidade de medida, então aqui representa um padrão de preço. Né? São tantas libras de ouro, tantas gramas de ouro, pedacinhos de ouro que tem um preço. E como medida de valor, então, o dinheiro serve para transformar, né, diversas mercadorias em preço, e como padrão de preço, né, vai ser preciso que o ouro seja fixado, então, como eu falei, numa unidade de medida. Mesmo estabelecido aqui o potencial de atuação do dinheiro enquanto medida dos valores, por meio de um padrão específico de preço, é só na troca de mercadorias que essa relação se efetiva. Se não tem troca, não faz sentido ter medida de valor e padrão de preço. Então, essas duas funções, né, que correspondem a uma primeira função do dinheiro, elas só podem ocorrer quando o dinheiro atua como intermediário real das trocas de mercadorias. E aí vem a derivada, a segunda função do dinheiro, que é a função de meio de circulação, que por um lado só existe porque o dinheiro é um equivalente geral, medida de valor e padrão de preços, mas por outro lado, porque é só quando ele atua como meio de circulação que essa função potencial de fato, né, se torna de fato uma realidade. Caso contrário, né, o dinheiro como medida de valor, padrão de preço, seria só uma condição abstrata. Isso significa, então, afirmar que na medida em que ocorre a compra e a venda de mercadorias, né, em troca de dinheiro, aquilo que antes constituía uma concepção ideal de equivalência expressa em preço, vai se transformar, então, de fato, em realidade. Ou seja, vai acontecer a transformação efetiva das mercadorias em preço, né, no caso, em ouro. E é essa concretização dos preços no ato social da troca que fornece as condições para o desenvolvimento aqui, de fato, de uma economia plenamente capitalista. O Marx vai apresentar as fases da circulação mercantil como metamorfoses da mercadoria. Aí, para falar sobre isso, eu sempre lembro que a professora Leda Paulani, ela sempre dizia que o melhor jeito de entender o que é uma mercadoria é entender que mercadoria é tudo aquilo que quem tem não quer e por isso quer vender, e alguém que não tem quer e por isso quer comprar, ou seja, aquela coisa que está sempre na mão errada. Então a mercadoria, ela é sempre uma coisa que é um não valor de uso para o seu possuidor, tipo a cadeira é um não valor de uso para quem tem a cadeira, porque a pessoa não quer sentar, mas é um valor de uso para outra pessoa que quer sentar e por isso quer comprar a cadeira. Então, a troca é a forma de satisfazer pro vendedor esse não valor de uso. Isso acontece na circulação através de duas metamorfoses da mercadoria. A primeira metamorfose é na forma MD e depois na forma DM. E é por meio dessas metamorfoses que o Marx, então, vai conferir aqui ao fruto do trabalho humano uma forma útil, né, distinta daquela que foi apresentada antes. Na primeira metamorfose, que é a da venda, expressa pela equação M-D,
mercadorias são trocadas por dinheiro. E ocorre aqui, nesse processo de venda, o que o Marx chama de salto mortal. Nessa metamorfose, salta o valor da mercadoria produzida e esse valor passa ao corpo da outra mercadoria, o dinheiro. Esse é um salto e é mortal porque se não tem a venda, portanto, se a mercadoria não se transforma em dinheiro, não tem realização do valor, portanto, não tem realização do valor como trabalho social. Depois dessa, acontece a segunda metamorfose, que é a da compra, e que vai se expressar na equação D-M. Como o dinheiro ele possui uma natureza que é de uma forma que é perfeitamente alienável, ele se coloca diretamente para a troca. E é por isso que aqui não tem salto mortal. Essa metamorfose, como eu falei, vai acontecer com a compra, ou seja, o gasto daquele dinheiro para a satisfação da necessidade individual do possuidor de dinheiro, que vai então comprar uma mercadoria. E é a sucessão dessas metamorfoses de compra e venda que vai gerando um entrelaçamento desse ciclo, que vai articulando os produtores em uma relação social coletiva. Veja, a primeira metamorfose para um é a segunda metamorfose para o outro. O dinheiro, então, ele vai se materializando na circulação. Ele vai permitindo que as mercadorias circulem ali de mão em mão e fazendo com que as mercadorias, ao serem então compradas, elas saiam da esfera da circulação e passem à esfera do consumo, aqui a esfera privada do consumo. A circulação de mercadorias, ela revela aqui a existência latente de uma circulação também, portanto, de dinheiro, que decorre, como eu falei aqui, do próprio processo de metamorfose das mercadorias. E essa circulação do dinheiro é o que vai permitir a separação dos atos de compra e venda e que vai conceder ao valor materializado na forma dinheiro uma característica específica. Então, o dinheiro adquire a capacidade de realizar um movimento muito particular, que depois, inclusive, vai ser importante para entender as crises, que é o movimento de saída e depois de reentrada no circuito produtivo. Quero ler uma passagem rapidinha para vocês aqui. O ponto de partida do segundo processo de circulação, o dinheiro ele surge como resultado do primeiro processo, da venda. O lugar da mercadoria, em sua primeira forma, foi ocupada por um equivalente em ouro. Esse resultado pode inicialmente dar lugar a uma pausa, já que a mercadoria, nesta segunda forma, possui existência própria e duradoura, que ele está falando do ouro. Seu estado de crisálida, de ouro, constitui um período autônomo da vida, da qual pode demorar-se um tempo maior ou menor. Então, é a partir desse trecho que eu li, que coloca aqui a possibilidade do dinheiro como um elemento autônomo, que pode demorar mais ou menos para reingressar no circuito da produção, que vai surgir então a terceira e última função do dinheiro. Veja como Marx vai derivando as funções do dinheiro a partir do surgimento de contradições concretas e, nesse caso, a contradição da separação entre os atos de compra e venda e da possibilidade de saída e reentrada demorada do dinheiro na esfera da circulação. Dá para dizer aqui, até aqui, a partir dessas duas funções, que o Marx estava falando de moeda. E agora sim que ele vai falar propriamente de dinheiro, e ele dá essa última função, justamente o nome de função do dinheiro como dinheiro de fato. Então, a partir do próprio desenvolvimento da atividade produtiva capitalista, o dinheiro vai aparecendo menos como uma medida de valor, padrão de preços e meio de circulação, como a gente já viu, e vai ganhando centralidade o dinheiro como dinheiro, de forma mais clara.
o Marx vai deixando de lado o processo de reprodução simples, que a gente já viu, inclusive, na aula passada, né, representada pelo esquema MDM, para considerar propriamente o circuito do dinheiro, né? Dinheiro que compra mercadorias que são trocadas por dinheiro, que é a lógica própria da reprodução do capitalismo já plenamente desenvolvido. Isso quer dizer que a própria dinâmica social, ela expulsa o dinheiro da sua morada, né, por excelência, que é a circulação. Olha que maluco. E isso vai gerar, então, a terceira função do dinheiro, que se reparte em outras três, né, três subfunções, podemos dizer. A primeira delas é reserva de valor, ou seja, o elemento mais visível, né, de quando o dinheiro é expulso da sua morada, que é a circulação. Aqui vocês vão ver também esse termo reserva de valor de forma análoga a meio de entesouramento, né? Então, o entesouramento ele é uma espécie de ruptura com a circulação de mercadorias, né? Em que você realiza a primeira metamorfose, mas não realiza a segunda metamorfose. O entesouramento, né? Ou seja, guardar o dinheiro e não comprar automaticamente novas mercadorias, faz surgir uma clivagem, né, ou uma diferença aqui de temporalidade. Então, além de romper com o ciclo contínuo da compra, venda, né, nova compra, o entesouramento ele também vai se transformando num fim em si mesmo, né, o chamado fetiche do dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. O Marx fala que o impulso para entesourar, né, ele é desmedido pela própria natureza, porque o dinheiro ele é né, desprovido de limites, quer dizer, ele é o representante universal da riqueza material, porque só ele né, pode ser convertido imediatamente em qualquer outra mercadoria. A segunda subfunção do dinheiro, né, dinheiro como dinheiro, é a subfunção de meio de pagamento. Vejam, antes ele era um meio de circulação e agora ele é um meio de pagamento. Como meio de pagamento, essa função do dinheiro ela vai permitir que aquelas mercadorias cujo vendedor estava pronto para vender, mas que o comprador ainda não estava pronto para comprar, né, que ainda não tinha dinheiro para comprar, mesmo assim possam circular. Essa função ela vai corrigir, né, em boa medida, os desequilíbrios de temporalidade entre a produção e a compra, né, que a gente viu antes, que se dá fundamentalmente pelo elemento do crédito. Então, aqui o meio de pagamento, leia-se utilizar o dinheiro como crédito. Então, o crédito permite que aquela pessoa que não tem dinheiro naquela hora possa comprar mercadorias que estão disponíveis naquele momento para venda. Nasce então a relação credor-devedor, e o dinheiro aqui já não é mais só para circulação, mas ele vai entrar na esfera da circulação aqui para quitar uma dívida a partir da quitação, né, de uma operação que já foi feita antes. E por fim, a terceira função é o que faz emergir, né, o dinheiro como dinheiro universal. E nessa fase, a moeda ou o dinheiro, então, perdem o caráter nacional e vai se transformar em algo que é aceito para transações no mercado mundial. Isso aqui é importante porque desbanca várias críticas ao Marx, né, em alguma medida, inclusive algumas que foram feitas pela Rosa Luxemburgo, de que a análise do Marx estava circunscrita a uma nação, a uma economia fechada. Então, mesmo no livro 1, notem, neste nível de análise do capital, já aparece aqui o mercado mundial, só que isso vai ser bem melhor desenvolvido só lá no livro 3. Por fim, é bom lembrar que o Marx vai compreender todos esses conceitos, né, dentro de uma determinada historicidade, né, que é o modo de produção capitalista. Ele não está aqui generalizando as funções do dinheiro para outros modos de produção. Olhando aqui dessa perspectiva mais abstrata para a perspectiva mais determinada socialmente, o capital ele vai ser conceituado como uma relação social de produção
mediada pela existência, né, de duas classes fundamentais e na qual a propriedade da classe trabalhadora, né, que é a nossa força de trabalho, é também uma mercadoria. Então a gente pode dizer que do ponto de vista mais geral, esse é o conceito de capital. Capital, então, é uma relação social de exploração, né, definida pela capacidade dos capitalistas, aqueles que têm os meios de produção, então da capacidade desses capitalistas de compelir a classe trabalhadora a produzir um excedente que não vai ser por ela apropriado. E é por isso, né, que em que pese o capitalismo tenha várias contradições, existe uma contradição principal, que é a contradição capital-trabalho, que é perpassada aqui pelo elemento racial e de gênero, que vai se expressar numa forma particular, que é na luta de classes. Essa contradição insolúvel, que é a contradição capital-trabalho, ela deriva de uma contradição também, que é inexorável, que o Marx desenvolve melhor no capítulo 23 do livro 1, que é o que ele chama de lei geral da acumulação capitalista, que diz respeito à contradição que se dá pelo fato de que cada vez mais o trabalho e a produção são socializados no modo de produção capitalista, concomitantemente o excedente desse trabalho social é cada vez mais apropriado por um grupo menor. Essa é a contradição fundamental. Então, em síntese, a relação capital, ela inclui o monopólio dos meios de produção, o trabalho assalariado e a reprodução contínua, né, das duas principais e fundamentais classes sociais. Quando a gente olha por esse prisma, né, a teoria do valor, inclusive, ela é a teoria, uma teoria da relação de classes, né, que mais especificamente uma teoria da exploração de classe, né, muito mais do que uma teoria dos preços ou dos preços relativos. O conceito de valor ele vai ser útil porque é a partir dele que vão se expressar as relações de exploração no capitalismo e que vai ser possível, então, enxergar para além do que está na aparência das relações sociais, passando para aquilo que está na essência do modo de produção capitalista que repousa na produção. Aí, num nível menor, né, de abstração, o capital ele também pode ser conceituado como recursos, ativos, meios de produção, dinheiro, né, desde que esses recursos eles estejam aqui envoltos na produção de lucro com o emprego da força de trabalho e extraindo mais-valia. Se não for para isso, essas mesmas coisas são ferramentas, máquinas, notas bancárias, mas não capital. Então, em síntese, quando esses recursos eles são colocados na produção, eles são capital. E o capital, assim, se torna e existe através tanto dos meios de produção empregados como do dinheiro. Numa definição talvez mais bonita, né, a gente pode dizer que o capital ele é um conjunto de elementos engajados na sua autoexpansão, né, e num processo permanente de valorização do valor. Nessa condição, o capital é capital em geral. E é bom lembrar que, como a gente mostrou também no final da aula passada, em que a gente apontou o esquema de reprodução ampliada, D, M, D', a produção de mercadorias não é um fim, né, como era na circulação, na produção mercantil simples. Ela é um meio. O fim é o capital que se valoriza. E esse movimento de autoexpansão é, por natureza, um movimento que não tem limites em si mesmo, né? Aliás, o capitalismo ele tem que ultrapassar qualquer barreira concreta para o seu próprio movimento, que é em si ilimitado. Então, o circuito do capital monetário, e aí é um conceito que é melhor desenvolvido no livro 2, ele produz e reproduz a própria reprodução ampliada do capital. E a consequência disso é a produção da renovação das relações entre capitalistas e entre trabalhadores, e é por isso que o Marx fala, inclusive de uma forma bem poética, que na reprodução ampliada a acumulação de capital é mais que tudo a multiplicação do proletariado,
e a renovação das formas de exploração. Última ressalva aqui, antes de ir para a síntese final, é errado e é também teleológico, né, para o Marx, dizer ou usar o conceito de capital para sociedades em que o capital não pertencia. Então, capital não é um conceito universalmente válido, quer dizer, ele serve para a investigação de um tipo particular de sociedade e de modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Então, feito essas ressalvas, quero fazer aqui uma síntese final. Lembrem, o processo de produção, então, se torna um processo de produção capitalista e o dinheiro se converte em capital só se, a produção é mercantil, ou seja, a produção é de mercadorias destinada para troca, né, como regra geral, ainda que tenha gente que produza para subsistência, mas a regra geral é produzir mercadorias para trocar. 2. Se a mercadoria dinheiro é trocada pela mercadoria força de trabalho, né, e então tenha emprego de trabalho assalariado, que é uma relação tipicamente capitalista. E 3, se o processo de valorização do valor é aqui o elemento principal, né, a finalidade e é o objetivo da produção. Bom, é isso, encerramos aqui o nosso mini curso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui o seu elogio, se tem sugestões, deixa aqui também. Espero que a gente prossiga com essa modalidade de mini cursos. Até a próxima! Fala pra galera sugerir próximos cursos. Podem sugerir próximos cursos também. O Frodo tá dizendo, acho que ele que vai fazer.